Do mundo do muito grande, do universo em expansão, voltemos ao mundo do infinitamente pequeno. A física do século XX tem-se caracterizado por um progresso contínuo na visão do mundo de dimensões submicroscópicas, até ao âmago dos átomos, núcleos e os seus constituintes. O motivo principal desta exploração do mundo submicroscópico tem sido o de encontrar resposta para uma pergunta que tem estimulado o pensamento humano através dos séculos: de que é feita a matéria? Desde o início da filosofia natural que se tem especulado acerca desta questão, tentando descobrir a substância básica de que é feita a matéria. Mas apenas no nosso século se tornou possível procurar uma resposta através da experimentação. Com a ajuda de sofisticada tecnologia, foi possível aos físicos explorarem primeiro a estrutura dos átomos, descobrirem que estes são constituídos por elétrons e um núcleo, e depois a estrutura do núcleo, que veio a saber-se constituída por prótons e nêutrons, comumente designados em conjunto por nucleões. Nas duas últimas décadas avançou-se um passo mais ao investigar a estrutura dos nucleões, os constituintes do núcleo atômico que, novamente, não parecem ser as partículas elementares últimas, mas sim compostos por outras entidades. O primeiro passo, na penetração das camadas mais profundas da matéria, a exploração do mundo dos átomos, levou a profundas modificações no nosso conceito de matéria, já discutidas nos capítulos anteriores. O segundo passo, a investigação dos núcleos atômicos e seus constituintes, levou a novas alterações na nossa visão do mundo subatômico. Aí, lidamos com dimensões centenas de milhares de vezes menor do que as dimensões atômicas e, consequentemente, as partículas que se encontram confinadas num espaço tão diminuto mover-se-ão muito mais do que aquelas confinadas em estruturas atômicas. Elas movem-se tão depressa que podem apenas ser adequadamente descritas empregando a estrutura da teoria da relatividade. Para compreender as propriedades e interações das partículas subatômicas, torna-se necessário usar conceitos que tomam em conta a teoria quântica e a teoria da relatividade. E é esta última que, uma vez mais, nos obriga a mudar a nossa visão da matéria. A característica principal da estrutura relativista, como já foi mencionado anteriormente, é a de unificar conceitos básicos que pareciam ser não relacionáveis. Um dos exemplos mais ilustrativos é o da equivalência entre massa e energia, expressa matematicamente pela famosa equação de Einstein, E igual a mc². Para compreender o significado profundo desta equivalência, é necessário compreender em primeiro lugar o conceito de energia e de massa. O conceito de energia é um dos mais importantes para a descrição de fenómenos naturais. Tal como na vida do dia a dia, dizemos que um corpo possui energia que tem capacidade para produzir trabalho. Esta energia pode assumir uma grande variedade de formas. Pode manifestar-se sob a forma de movimento, calor, energia gravitacional, energia elétrica, energia química, etc. Qualquer que seja a forma que se apresente, pode ser usada para produzir trabalho. Uma pedra, por exemplo, pode adquirir energia gravitacional, se a elevarmos a uma qualquer altura. Quando a pedra é largada de uma dada altura, a sua energia gravitacional é transformada em energia de movimento, a energia cinética, e quando a pedra atinge o solo, pode produzir trabalho a partir de alguma coisa. Tomando um exemplo mais construtivo, a energia elétrica ou química pode ser transformada em calor e usada para fins domésticos. Em física, energia é sempre associada com algum processo ou algum tipo de atividade, e a sua importância fundamental reside no fato de a energia envolvida permanecer constante.
pode transformar-se da forma mais complexa, mas nenhuma das suas partes se perde. O princípio de conservação da energia é uma das leis fundamentais da física. Todos os fenómenos naturais conhecidos se dão de acordo com este princípio e, até hoje, ainda não se observaram desvios ao seu enunciado. A massa de um corpo, por outro lado, é uma medida do seu peso, isto é, da força que a gravidade exerce sobre um corpo. Para além disto, a massa quantifica a inércia de um corpo, ou seja, a resistência que ele oferece a alterações do seu estado de movimento ou de repouso. Objetos mais pesados são mais difíceis de ser acelerados do que outros mais leves. Um fato bem conhecido para quem já teve de empurrar um carro. Na física clássica, a massa é ainda associada com a noção de substância material indestrutível, isto é, com a substância básica, de que se pensava serem feitas todas as coisas. Tal como a energia, acreditava-se que a massa se conservava rigorosamente, nada se poderia perder. A teoria da relatividade vem-nos dizer, no entanto, que massa não é mais do que uma forma de energia. Energia que pode não só assumir as diversas formas conhecidas na física clássica, como também estar contida na massa de um objeto. A quantidade de energia associada com uma massa de uma partícula é dada por m vezes c2, isto é, o quadrado da velocidade da luz, ou seja, E é igual a mc ao quadrado. Uma vez apercebido o fato que massa é uma forma de energia, não mais se requer que esta seja indestrutível, mas que possa ser transformada em outras formas de energia. Isto pode acontecer quando partículas subatômicas colidem umas com as outras. Em tais colisões, as partículas podem ser destruídas e a energia contida nas suas massas ser transformada em energia cinética, distribuída entre outras partículas que participaram na colisão. Inversamente, quando partículas colidem a muito alta velocidade, a sua energia cinética pode ser usada para criar a massa de novas partículas. A fotografia abaixo ilustra um exemplo concreto de uma tal colisão. Um próton entra numa câmara de bolhas vinda da esquerda, expulsa um elétron de um átomo e colide então com outro próton, onde dá origem a 16 novas partículas no processo. A criação e destruição de partículas materiais é uma das consequências mais impressionantes do princípio de conservação de energia. Nos processos de colisão da física de altas energias, a massa não é conservada. As partículas que colidem podem ser destruídas e as suas massas transformadas, por um lado, na massa de novas partículas ou, por outro, a energia cinética que estas adquirem. Apenas a energia total envolvida no processo é conservada, isto é, a energia cinética mais a energia contida em todas as massas. As colisões de partículas subatômicas são a principal ferramenta emprego para estudar as suas propriedades e a relação existente entre massa e energia é essencial para a sua descrição. Esta relação foi já verificada inúmeras vezes e ela é completamente familiar aos físicos, a tal ponto que medem a massa de uma partícula nas correspondentes unidades de energia. A descoberta que a massa não é mais do que uma forma de energia levou-nos a modificar, na sua essência, o conceito de partícula. Na física moderna, a massa não se tornou sinónimo de substância material, e assim as partículas não são vistas como constituídas de alguma substância básica, mas sim como pacotes de energia. A energia, no entanto, ao ser associada com atividade, com processos, leva a considerar que a natureza das partículas subatômicas é intrinsecamente dinâmica. Para melhor se compreender tal fato, deve ter-se em conta que estas partículas apenas podem ser vistas à luz da teoria da relatividade, isto é, em termos de uma estrutura onde o espaço e tempo estão fundidos num contínuo a 4 dimensões. As partículas não devem ser imaginadas como objetos estáticos a 3 dimensões.
como as bolas de bilhar ou grãos de areia, mas como entidades a 4 dimensões num espaço-tempo. As suas formas devem ser compreendidas dinamicamente num espaço-tempo. As partículas subatômicas são padrões dinâmicos que possuem um aspecto espacial e um aspecto temporal. O aspecto espacial fala-se para ser como objetos possuidores de uma certa massa e o seu aspecto temporal como processos envolvendo uma energia equivalente. Estes padrões dinâmicos, ou pacotes de energia, formam estruturas nucleares, atômicas e moleculares estáveis que são os constituintes da matéria e que lhe dão o seu aspecto macroscópico de solidez, fazendo-se pensar que é feita de alguma substância material. A um nível macroscópico, a noção de substância é uma aproximação válida que não faz sentido quando usada a nível atômico. Os átomos são constituídos por partículas e estas não são feitas de algum tipo de material. Quando se observamos, nunca distinguimos substância alguma. O que vemos são padrões dinâmicos que continuamente se transformam uns nos outros. Uma dança contínua de energia. A teoria quântica veio mostrar que as partículas não são grãos isolados de matéria, mas sim padrões de probabilidade, interconexões numa teia cósmica inseparável. A teoria da relatividade, por assim dizer, veio dar vida a estes padrões ao revelar o seu carácter intrinsecamente dinâmico. Veio mostrar que a atividade da matéria é a própria essência da sua existência. As partículas do mundo subatômico não são apenas ativas no sentido de se moverem muito rapidamente. Elas próprias são processos. A existência da matéria e a sua atividade não podem ser separadas. São apenas diferentes aspectos de uma mesma realidade espaço-temporal. Foi comentado no capítulo anterior que o conhecimento da interpretação do espaço e do tempo levou os místicos orientais a uma visão dinâmica do mundo. Um aturado estudo dos seus escritos revela a sua concepção do mundo não apenas em termos de movimento, fluir e mudança, mas também uma forte intuição do carácter do espaço-tempo de todos os objetos materiais, como é típico na física relativista. Os físicos têm de ter em conta a unificação do espaço e do tempo quando estudam o mundo subatômico e, consequentemente, veem os objetos deste mundo, as partículas, não estática, mas dinamicamente em termos de energia, atividade e processos. Os místicos orientais, nos seus estados de consciência não ordinários, pareciam estar cientes da interpenetração do espaço e do tempo no nível macroscópico, e assim veem os objetos macroscópicos de uma forma muito semelhante à que é usada pelos físicos para descrever as partículas subatômicas. Isto é particularmente visível no budismo. Um dos principais ensinamentos de Buda é que todas as coisas compostas são impermanentes. Na versão original Pali desta famosa máxima, o termo usado para coisas é a palavra sânscrita sanskara, que significa, primeiro que tudo, um acontecimento, também um feito, um ato, e apenas secundariamente uma coisa existente. Isto mostra claramente que os budistas têm a concepção dinâmica das coisas como processos em mudança constante. Nas palavras de D.T. Suzuki, os budistas conceberam um objeto não como uma coisa ou substância, mas como um acontecimento. A concepção budista de coisas como sanskara, isto é, como feitos ou acontecimentos, torna claro que os budistas compreenderam o nosso sentir em termos de tempo e movimento. Tal como os físicos modernos, os budistas veem todos os objetos como processos num fluir universal e negam a existência de qualquer substância material. Esta negação é uma das características principais de todas as escolas de filosofia budista. É também característica do pensamento chinês, que desenvolveu uma visão semelhante das coisas como estágios transitórios num sempre fluente Tao,
e estava mais preocupado com as suas interrelações que com a sua redução a uma substância fundamental. Enquanto a filosofia europeia procurava encontrar a realidade na substância, escreve Joseph Needham, a filosofia chinesa procurava encontrá-la na relação. Assim, as formas estáticas ou substâncias materiais não têm lugar na visão dinâmica do mundo do misticismo oriental nem na física moderna. Os elementos básicos do universo são padrões dinâmicos, estágios transitórios num fluir constante de transformação e mudança, como lhe chama Chuang Tzu. De acordo com o atual conhecimento que temos da matéria, os seus constituintes básicos são as partículas subatómicas, e compreender as suas propriedades e interações é o objetivo principal da física moderna. Conhecemos, hoje em dia, mais de 200 partículas, a maioria das quais é criada artificialmente em processos de colisão e com tempo de vida muito curtos, menos que a milionésima da milionésima parte de segundo. É assim evidente que estas partículas com tão curto tempo de vida representam apenas padrões transitórios em processos dinâmicos. As perguntas seguintes concernem a estes padrões ou partículas. Quais são as suas características fundamentais? São compostas e, se sim, de que consistem ou, ainda melhor, que outros padrões estão envolvidos? Como é que interatuam umas com as outras? Isto é, quais são as forças existentes entre elas? Finalmente, se as partículas são elas próprios processos, que tipo de processos são esses? Tornámo-nos conscientes, na física das partículas, que todas estas perguntas estão relacionadas. Devido à natureza relativista das partículas subatómicas, não podemos compreender as suas propriedades sem compreender as suas interações mútuas. E por causa da sua interconexão básica do mundo subatômico, não compreendemos uma partícula sem antes compreendermos todas as outras. Os capítulos que se seguem mostram até que ponto se desenvolveu o nosso conhecimento das propriedades das partículas e das suas interações. Apesar de ainda nos faltar um modelo completo de uma teoria quântico-relativista do mundo subatômico, várias teorias e modelos parciais foram desenvolvidos, descrevendo com sucesso alguns aspectos do mundo. Uma discussão aprofundada de todos estes modelos e teorias mostrará que todos eles envolvem concepções filosóficas que estão em completa concordância com as do misticismo oriental. Vazio e forma. A visão clássica do mundo, mecanicista, baseava-se na noção de partículas sólidas e indestrutíveis movendo-se no vácuo. A física moderna veio alterar radicalmente esta imagem. Originou não só uma noção completamente nova de partículas, como também transformou, de uma maneira profunda, o conceito clássico de vácuo. Esta alteração teve origem nas denominadas teorias de campo. Tudo começou com a ideia de Einstein de associar o campo gravitacional com a geometria do espaço, e tornou-se mais evidente quando se combinou a teoria quântica com a teoria da relatividade para descrever os campos de forças das partículas subatômicas. Nestas teorias de campo quânticas, a fronteira entre partículas e o espaço que as rodeia perde a sua clareza original e o vácuo é reconhecido como uma entidade dinâmica de primordial importância. O conceito de campo foi introduzido no século XIX por Faraday e Maxwell na sua descrição de forças entre as cargas elétricas e as correntes por elas produzidas. Um campo elétrico é uma condição existente no espaço que rodeia um corpo carregado eletricamente e que produzirá uma força em qualquer outra carga nesse campo. Os campos elétricos são assim criados por corpos carregados e os seus efeitos apenas podem ser sentidos por outros corpos carregados. Os campos magnéticos são produzidos por cargas em movimento, isto é, por correntes elétricas, e as forças magnéticas resultantes podem ser sentidas por outras cargas em movimento. Na eletrodinâmica clássica, a teoria delineada por Faraday e Maxwell, os campos são entidades físicas primárias que podem ser estudadas sem referência a qualquer corpo material.
Campos elétricos e magnéticos vibrantes podem deslocar-se através do espaço sob a forma de ondas de rádio, ondas luminosas ou outros tipos de radiação eletromagnética. A teoria da relatividade tornou a estrutura da eletrodinâmica mais elegante ao unificar os conceitos de carga e corrente e de campo elétrico e magnético. Como todo o movimento é relativo, toda a carga pode ser vista como uma corrente, num referencial que se desloca relativamente ao observador e, consequentemente, o seu campo elétrico pode ser visto como um campo magnético. Na formulação eletrodinâmica relativista, os dois campos são assim unificados num único campo eletromagnético. O conceito de campo está não só associado com a força eletromagnética, mas também com uma força com um maior alcance, a força da gravidade. Os campos gravitacionais são produzidos e sentidos por todos os corpos que possuam massa e as forças daí resultam são sempre atrativas, contrariamente ao que sucede com os campos eletromagnéticos, sentidos apenas por corpos carregados e que dão origem a forças atrativas e repulsivas. A teoria que descreve corretamente os campos gravitacionais é a teoria da relatividade, e nesta a influência de um corpo com massa no espaço que o rodeia tem um muito maior alcance que a correspondente influência causada por um corpo carregado na eletrodinâmica. Novamente, o espaço que rodeia o objeto está condicionado, de tal forma que este sentirá uma força, mas desta vez o condicionamento afeta a geometria e assim a própria estrutura do espaço. Matéria e espaço vazio, o todo e o nada, eram dois conceitos fundamentalmente distintos, nos quais se baseava o atomismo de Demócrito e Newton. Na relatividade geral, estes dois conceitos passam a ser inseparáveis. Onde quer que exista um corpo com massa, existirá também um campo gravitacional e tal fato manifestar-se-á na curvatura do espaço que o rodeia. Não devemos pensar, no entanto, que o campo enche o espaço e o curva. Não existe distinção. O campo é o espaço curvo. Na relatividade geral, o campo gravitacional e a estrutura ou geometria do espaço são conceitos coincidentes. São representados nas equações de campo de Einstein pela mesma e única expressão matemática. Assim, na teoria de Einstein, a matéria não pode ser separada do seu campo de gravidade e este não pode ser separado da curvatura do espaço. Espaço e matéria são, pois, tomados como partes inseparáveis e interdependentes de um único todo. Os objetos materiais não só determinam a estrutura do espaço que o rodeia, como também são influenciados por ele de uma forma profunda. De acordo com o físico e filósofo Ernest Mach, a inércia de um corpo material, a resistência que um corpo oferece quando acelerado, não é uma propriedade intrínseca da matéria, mas uma evidência da sua interação com o resto do universo. Segundo Mach, a matéria possui inércia, apenas porque existe mais matéria no universo. Quando um corpo roda, a sua inércia produz uma força centrífuga, usada, por exemplo, numa máquina de lavar roupa para extrair a água da roupa molhada. Mas esta força surge apenas porque o corpo roda relativamente às estrelas. Se estas estrelas desaparecessem repentinamente, a inércia e a força centrífuga do corpo em rotação desapareceriam também. Este conceito de inércia, que se tornou conhecido como o princípio de Mach, teve uma profunda influência em Albert Einstein e foi a motivação para a edificação da teoria geral da relatividade. Os físicos ainda não concluíram acerca da inclusão ou não na teoria do princípio de Mach, devido à sua considerável complexidade matemática. A maioria, no entanto, concorda que ele deve ser enquadrado, de uma forma ou de outra, numa teoria genérica da gravidade. Assim, a física moderna veio uma vez mais mostrar-nos, e desta vez a um nível macroscópico, que os corpos materiais não são entidades distintas, mas que estão inseparavelmente ligados ao mundo que os rodeia, que as suas propriedades apenas podem ser compreendidas nos termos da sua interação com o resto do mundo.
De acordo com o princípio de Mach, esta interação abrange o universo como um todo, alcançando estrelas e galáxias distantes. A unidade básica do universo manifesta-se a si própria, não só no mundo do muito pequeno, como também no mundo do muito grande, facto que assume uma importância cada vez maior na astrofísica e cosmologia modernas. Nas palavras do astrónomo Fred Hoyle, os desenvolvimentos atuais na cosmologia sugerem, de uma forma insistente, que as condições do dia-a-dia não existiriam sem a influência exercida pelas partes mais longínquas do universo, que os nossos conceitos de espaço e geometria deixariam de ser válidos se essas partes deixassem de existir. O nosso sentido do dia-a-dia, mesmo quando se refere aos mais pequenos detalhes, parece estar completamente integrado nas características de grande escala do universo, sendo impossível contemplar os dois separadamente. A unidade e inter-relação entre um objeto e o mundo que o rodeia, patente numa escala macroscópica da teoria geral da relatividade, surge de forma ainda mais impressionante ao nível subatómico. Aí, os conceitos da teoria de campo clássica combinam-se com a teoria quântica para a descrição das interações entre as partículas subatômicas. Tal combinação não foi ainda possível com a interação gravitacional devido à complexidade matemática da teoria da gravidade de Einstein. Mas a outra teoria de campo clássica, a eletrodinâmica, fundiu-se com a teoria quântica para dar origem à eletrodinâmica quântica, que vem descrever as interações eletromagnéticas entre partículas subatômicas. Esta teoria engloba as teorias quântica e relativista. Foi o primeiro modelo quântico relativista da física moderna e ainda um dos mais bem-sucedidos. A característica mais relevante da eletrodinâmica quântica surge da combinação de dois conceitos, o de campo eletromagnético e o dos fótons como manifestação, sob a forma de partículas, das ondas eletromagnéticas. Como os fótons são também ondas eletromagnéticas e como estas ondas são campos vibrantes, os fótons devem ser manifestações dos campos eletromagnéticos. Daí a noção de um campo quântico, isto é, um campo que pode assumir a forma de quanta ou partículas. Esta é, de fato, uma concepção inteiramente nova que se ampliou para abarcar todas as partículas subatómicas e as suas interações, a cada tipo de partícula correspondendo um campo diferente. Nestas teorias de campo quânticas, o contraste clássico entre partículas sólidas e o espaço circundante é completamente ultrapassado. O campo quântico é tido como uma entidade física fundamental, um meio contínuo que está presente em toda e qualquer parte do espaço. As partículas são meras aglomerações locais do campo, concentrações de energia que vão e vêm, perdendo assim o seu caráter individual e desenvolvendo-se no campo subjacente. Nas palavras de Albert Einstein, podemos assim encarar a matéria como sendo constituída por regiões do espaço onde o campo é particularmente intenso. Neste novo tipo de física, não existe lugar para campo e matéria. O campo é a única realidade. A concepção de coisas e fenómenos como manifestações transitórias de uma entidade fundamental subjacente é não só um elemento básico da teoria de campo quântica, como também uma das características fundamentais da visão oriental do mundo. Tal como Einstein, os místicos consideram esta entidade subjacente como a única realidade. Todas as suas manifestações fenomenológicas são ilusórias e transitórias. Esta realidade do misticismo oriental não pode ser identificada com o conceito do campo quântico da física porque essa realidade é tida como a essência de todos os fenómenos neste mundo e, consequentemente, está para além de todos os conceitos e ideias. O campo quântico, por outro lado, é um conceito bem definido que vem dar conta de alguns fenómenos físicos. No entanto, o sentido que os físicos dão à interpretação do mundo subatômico em termos de campo quântico é quase paralelo com o dos místicos orientais que interpretam o seu sentir do mundo em termos da unidade última que lhe subjaz. No seguimento do surgimento do conceito de campo, os físicos tentam unificar os vários campos num campo único e fundamental
que englobaria todos os fenómenos físicos. Einstein, em particular, dedicou os últimos dias da sua vida à procura de um tal campo. O Brahman dos hindus, tal como o Dharmakaya dos budistas ou o Tao dos taoístas, pode ser visto, talvez, como esse campo último que enquadraria os fenómenos estudados em física bem como todos os outros. Na visão oriental, a realidade subjacente a todos os fenómenos está para além de todas as formas e desafia qualquer descrição ou especificação. É frequentemente designado como sem forma, vazio ou nulo. Mas este vazio não é tido como uma mera nulidade. É, pelo contrário, a essência de todas as formas e a fonte de toda a vida, diz a Upanishad. Brahman é vida. Brahman é alegria. Brahman é o vazio. Alegria, verdadeiramente, é o mesmo que vazio. Vazio, verdadeiramente, é o mesmo que alegria. Os budistas expressam a mesma ideia ao denominarem a realidade última por Sanyata, vazio ou vácuo, e afirmam que é um vazio animado que dá origem a todo um mundo de fenómenos. Os taoístas atribuem, de forma semelhante, uma criatividade sem fim ao Tao e, novamente, designam-no por vazio. O Tao celestial é vazio e desprovido de forma, diz o Quan Tzu. E Lao Tzu emprega várias metáforas para ilustrar este vazio. Compara frequentemente o Tao a um vale profundo ou a um reservatório que se encontra sempre vazio, com o potencial de conter uma infinidade de coisas. Apesar de usarem termos como vazio e vácuo, os sábios orientais não se referem a um vazio normal quando falam de Brahman ou Sanyata ou Tao, mas antes, pelo contrário, a um vazio potencialmente infinito de criação. Pode, assim, ser facilmente comparado com o campo quântico da física subatómica. Tal como este, o conceito místico dá origem a uma infinita variedade de formas por ele criadas ou eventualmente destruídas. Nas palavras da Upanishad, tranquilo, adoremo-lo, como aquilo de onde veio, como aquilo em que se dissolverá, como aquilo em que respira. Tal como no mundo das partículas subatômicas, as manifestações fenomenológicas do vazio místico não são estáticas e permanentes, mas dinâmicas e transitórias, existindo e desaparecendo numa dança incessante de movimento e energia. Este mundo de Sansara, de um nascer e morrer infinitos, sendo manifestações transitórias do vazio, as coisas do mundo não possuem uma identidade fundamental. Isto é definido na filosofia budista, que nega também a existência de qualquer substância material, afirmando que a ideia de nós próprios, percorrendo conhecimentos sucessivos, é uma ilusão. Os budistas comparam frequentemente esta ilusão de uma substância material e de um ser individual com o fenómeno de uma onda de água, na qual o movimento ascendente e descendente das partículas faz crer que um elemento de água se desloca sobre a superfície. É interessante notar que os físicos usaram a mesma analogia no contexto da teoria de campo, como uma forma de ilustrarem a ilusão de uma substância material criada por uma partícula em movimento. Afirma Hermann Weyl. De acordo com a teoria de campo da matéria, uma partícula material, tal como um elétron, é simplesmente um pequeno domínio do campo elétrico no qual este assume um valor extremamente elevado, indicando que um campo energético enorme se concentra num pequeno volume, tal nó de energia que de forma alguma se destaca do restante campo, propaga-se através do espaço vazio como uma onda d'água através da superfície de um lago. O elétron não é constituído permanentemente por uma única entidade. Na filosofia chinesa, a ideia de campo não está apenas implícita na noção de Tao, como sendo vazio e sem forma, produtora, apesar disso, de todas as formas, mas também explicitamente no conceito de Qi.
Este conceito teve um importante papel em quase todas as escolas chinesas de filosofia natural e foi particularmente importante no novo confucionismo, a escola que tentou sintetizar o confucionismo, budismo e taoísmo. A palavra qi significa literalmente gás ou éter e era usada na antiga China como uma conotação de sopro vital ou energia vital do cosmos. No corpo humano, os percursos de qi são as bases da medicina tradicional chinesa. O objetivo da acupuntura é estimular o fluir de qi através destes canais. Este fluir é também a base dos movimentos do Tai Chi Chuan, a dança taoísta do guerreiro. Os neoconfucionistas desenvolveram a noção de qi, que apresenta uma semelhança impressionante com o conceito de campo quântico da física moderna. Tal como este, o qi é concebido como uma forma de matéria ténue e não perceptível, omnipresente em todo o espaço e que se pode condensar em objetos materiais sólidos. Nas palavras de Chang Tsai, quando o qi se condensa, a sua visibilidade torna-se aparente para que surjam então as formas das coisas individuais. Quando se dispersa, a sua visibilidade deixa de existir tal como as formas. Na altura da sua condensação, pode dizer-se que isso é nada mais que temporário? E quando se dispersa, pode afirmar-se que é ou não existente? Assim, qi condensa-se e dispersa-se ritmicamente, fazendo surgir todas as formas que eventualmente se dissolvem no vazio. Como diz Chang Tsai, o grande vazio só pode ser constituído por qi. Este condensa-se para dar forma a todas as coisas, e estas coisas não fazem mais do que dispersar-se, novamente, no grande vazio. Tal como na teoria do campo quântica, o campo, ou o qi, não é apenas a essência subjacente a todos os corpos materiais, transportando também as suas mútuas interações sob a forma de ondas. A seguinte descrição de Walter Tyrrell sobre o conceito de campo na física moderna e a de Joseph Needham sobre a visão chinesa do mundo físico ilustram a grande semelhança de conceitos. A moderna física teórica colocou o nosso conhecimento acerca da essência da matéria num contexto totalmente diferente. Afastou o nosso olhar do visível, as partículas, para a entidade subjacente, o campo. A presença de matéria deve-se apenas a uma perturbação do estado normal do campo nesse local, algo acidental, quase que se poderia dizer uma mera mancha. Concordantemente, não existem leis simples que descrevam as forças existentes entre as partículas elementares. A ordem e simetria devem ser procuradas no campo subjacente. A visão chinesa do universo, nos tempos antigos e medievais, era a de um todo contínuo e perfeito. Qi condensava-se em matéria palpável e não era individualizada sob forma alguma, mas os objetos agiam e reagiam com todos os outros objetos do mundo, numa dependência ondulatória ou vibracional, numa alternância rítmica das duas forças fundamentais, o Yin e o Yang. Objetos individuais possuem, assim, os seus ritmos intrínsecos e estes estavam integrados no padrão geral de harmonia do mundo. Com o conceito de campo quântico, a física moderna veio dar uma resposta inesperada à velha questão de saber se a matéria é formada pela junção de átomos individuais ou por um todo inscindível. O campo é uma continuidade que está presente em todo o lado e, no entanto, quando assume o aspecto de partículas, apresenta-se como descontínuo, com uma estrutura granular. Os dois conceitos, aparentemente contraditórios, estão na realidade unificados e são tidos como diferentes aspectos de uma mesma realidade, como acontece numa teoria relativista. A unificação de dois conceitos opostos surge de uma forma dinâmica. Os dois aspectos da matéria transformam-se incessantemente um no outro. O misticismo oriental apresenta uma unificação dinâmica semelhante entre o vazio e as formas a que aquele dá origem. Nas palavras de Lama Govinda, a relação entre forma e vazio não pode ser considerada como um estado de opostos que se excluem mutuamente,
mas apenas como dois aspectos de uma mesma realidade, que coexistem e estão em cooperação contínua. A fusão destes dois conceitos opostos num todo único está expresso num sutra budista com as seguintes palavras: forma é vazio e vazio é forma. Vazio não é distinto de forma e forma não é distinto de vazio. O que é forma é vazio e o que é vazio é forma. As teorias de campo da física moderna originaram não apenas uma nova visão do mundo das partículas subatómicas, como também modificaram decisivamente as nossas noções acerca das forças existentes entre elas. O conceito de campo encontrava-se inicialmente ligado ao da força e ainda na teoria de campo quântica está ligado às forças existentes entre as partículas. O campo eletromagnético, por exemplo, pode manifestar-se como um campo livre, na forma de fótons, ondas em movimento, ou pode ser visto como um campo de forças entre partículas carregadas. Neste último caso, essa força manifesta-se como uma troca de fótons entre as duas partículas interactuantes. A repulsão elétrica entre dois elétrons, por exemplo, é medida através desta troca fotónica. Esta nova noção de força pode ser difícil de entender, mas torna-se evidente quando este processo de troca de fótons é visualizado num diagrama de espaço-tempo. O diagrama abaixo mostra dois elétrons que se aproximam um do outro. Um deles emite um fóton designado por Y no ponto A, o outro elétron absorve esse fóton no ponto B. Quando o primeiro elétron emite o fóton, altera a sua direção e velocidade de deslocamento, como se pode inferir na diferente direção e inclinação da sua linha de mundo. O que acontece também com o segundo elétron ao absorver o fóton. Por fim, os dois elétrons afastam-se um do outro, tendo-se repelido mutuamente através da troca de um fóton. A interação completa entre os elétrons envolverá um grande número de trocas fotónicas, e, como resultado, as duas partículas vão refletir o percurso de uma forma suave e gradual. Em termos de física clássica, pode dizer-se que os elétrons exercem forças repulsivas uns sobre os outros. Esta é, sabemos agora, uma forma muito imprecisa de descrever a situação. Nenhum dos dois elétrons sente uma força à medida que se aproximam um do outro. O que fazem é interactuar através de troca de fótons. A força não é mais que o efeito coletivo de todas as trocas fotónicas. O conceito de força deixa assim de ter validade na física subatómica. É um conceito clássico que associamos, mesmo que de uma forma subconsciente, com a noção newtoniana de força, que se faz sentir a uma determinada distância. No mundo subatómico, tais forças não existem, apenas interações entre partículas no seio de campos, isto é, através de outras partículas. Assim, os físicos preferem falar de interações em vez de forças. De acordo com a teoria de campo quântica, todas as interações ocorrem através de troca de partículas. No caso de estas interações serem eletromagnéticas, essas partículas são os fótons. Os núcleos, por outro lado, interatuam por meio de uma força nuclear muito mais forte, ou interação forte, que se manifesta através da troca de partículas de um novo tipo, denominadas mesões. Existem muitos tipos de mesões que podem ser trocados entre prótons e nêutrons. Quanto mais próximos se encontrarem os nucleões, maior será o número e a massa dos mesões na interação. As interações nucleónicas estão assim relacionadas com as propriedades dos mesões trocados e estes, por sua vez, interatuam mutuamente através de outras partículas. Por esta razão, não seremos capazes de compreender a força nuclear completamente sem o conhecimento profundo de um largo espectro de partículas subatómicas. Na teoria de campo quântica, todas as interações podem ser visualizadas em diagramas de espaço-tempo e a cada um destes está associada uma expressão matemática que nos permite determinar a probabilidade da ocorrência do processo correspondente. A correspondência exata entre os diagramas e essas expressões matemáticas foi estabelecida em 1949 por Richard Feynman, sendo, por este motivo, desde essa altura, designados por diagramas de Feynman. Uma das características principais da teoria é a ideia de criação e destruição de partículas. Por exemplo,
O fóton no diagrama é criado a quando do processo de emissão em A e é destruído quando é absorvido em B. Tal processo apenas pode ser concebido no âmbito da teoria da relatividade, onde as partículas não são encaradas como objetos indestrutíveis, mas sim como padrões dinâmicos envolvendo determinadas quantidades de energia que se redistribuem quando se formam novos padrões. A criação de uma partícula com uma determinada massa apenas é possível quando a energia correspondente a essa massa se encontra disponível como, por exemplo, um processo de colisão. No caso da interação forte, esta energia nem sempre existe, mas como é o caso da interação de nucleões no núcleo atômico. Assim, a permuta de partículas de grande massa, como os mesões, não deveria ser possível e, no entanto, tais interações existem. Dois prótons, por exemplo, podem trocar um meson π ou pião, cuja massa é de aproximadamente 1/7 da massa do próton. As razões para que tal processo de troca possa existir, apesar de não estar disponível a energia necessária para a criação de um mesão, têm de ser encontradas num efeito quântico relacionado com o princípio de incerteza. Como já foi discutido previamente, as ocorrências subatômicas que surgem num intervalo de tempo muito curto envolvem uma grande incerteza na energia do processo, a troca de mesões, isto é, a sua criação e subsequente destruição. São acontecimentos, como o referido, que podem ocorrer num intervalo de tempo tão curto que a correspondente incerteza na energia pode ser suficiente para a criação de mesões. Estes mesões são denominados geralmente por partículas virtuais. São diferentes dos mesões reais, criados em processos de colisão, porque apenas podem existir durante o período de tempo permitido pelo princípio da incerteza. Quantos mais pesados forem os mesões, isto é, quanto maior for a energia necessária para a sua criação, menor será o tempo disponível para o processo de troca. É este o motivo pelo qual os nucleões apenas podem trocar mesões pesados quando estão muito próximos. A troca de fótons virtuais, por outro lado, pode ocorrer a qualquer distância porque estes, não tendo massa, podem ser criados com quantidades de energia infinitamente pequenas. Esta análise das forças nucleares e eletromagnéticas permitiu a Heidke Yukaha, em 1935, não só prever a existência do pião 12 anos antes de ser observado, como também estimar aproximadamente a sua massa a partir do alcance da força nuclear. Assim, na teoria de campo quântica, todas as interações são tidas como trocas de partículas virtuais. Quanto mais forte a interação, isto é, quanto mais forte a força existente entre as partículas, maior será a probabilidade de tal processo. Maior será a frequência de trocas de partículas. O papel das partículas virtuais, no entanto, não está limitado a estas interações. Um nucleão, por exemplo, pode facilmente emitir e absorver, muito pouco tempo depois, uma partícula virtual, desde que o mesão criado desapareça dentro do período de tempo permitido pelo princípio de incerteza. Nada proíbe este processo. O diagrama de Feynman para esta situação, um neutrão emitindo e reabsorvendo um pião, encontra-se ilustrado na página anterior. A probabilidade de ocorrência de um tal processo é muito alta para os nucleões devido à sua forte interação. Isto significa que os nucleões estão, de fato, a emitir e reabsorver constantemente partículas virtuais. De acordo com a teoria de campo, os nucleões têm de ser encarados como centros de intensa atividade rodeados por uma nuvem de partículas individuais. Estes mesões têm de desaparecer logo após a sua criação, o que significa que não se podem deslocar para muito longe. A nuvem mesónica é assim muito pequena. As suas regiões mais afastadas são povoadas por mesões leves, piões, principalmente, enquanto que os mesões mais pesados, tendo de ser absorvidos após um curto período de tempo, se concentram no interior da nuvem. Cada nucleão encontra-se rodeado por essa nuvem de mesões virtuais que existem durante um intervalo de tempo extremamente curto. No entanto, estas partículas podem, em determinadas condições, tornar-se reais. Quando uma partícula que se move a alta velocidade atinge um nucleão, alguma da sua energia cinética pode transferir-se para o mesão da sua nuvem e libertá-lo. É este o modo como se criam mesões reais em processos de colisão de alta energia. Por outro lado, quando dois nucleões se aproximam muito um do outro,
por tal forma que as suas nuvens de mesões se sobrepõem. Alguns deles podem não voltar a ser reabsorvidos pelo nucleão que lhe deu origem, podendo pular e ser absorvidos pelo outro. É esta a forma como surge o processo de troca que constitui a interação forte. A figura mostra claramente que as interações entre partículas e, correspondentemente, as forças entre elas, são resultado da composição das suas nuvens virtuais. O alcance de uma interação, isto é, a distância entre partículas à qual essa interação se dá, depende da extensão das nuvens virtuais, e os detalhes dependem das propriedades das partículas que as constituem. Assim, as forças eletromagnéticas são devidas à presença de fótons virtuais entre partículas carregadas, enquanto que as interações fortes entre nucleões surgem a partir da presença de piões virtuais e outros mesões existentes entre eles. Na teoria de campo, as forças entre partículas surgem como resultado das suas propriedades intrínsecas. Força e matéria, dois conceitos que se encontravam rigorosamente separados no atomismo grego e newtoniano, são agora vistos como tendo a sua origem nos padrões dinâmicos a que chamamos partículas. Esta visão de forças é também característica do misticismo oriental, que encara o movimento e a troca como propriedades essenciais e intrínsecas de todas as coisas. Todas as coisas que rodam, diz Chang Tsai, ao referir-se aos céus, possuem uma força espontânea e o seu movimento não lhes é imposto do exterior. E no I Ching podemos ler: as leis naturais não são forças externas às coisas, representam sim a harmonia do movimento nelas imanente. Esta antiga descrição chinesa das forças como representando a harmonia do movimento dentro das coisas parece particularmente apropriada à luz da teoria de campo quântico, onde as forças entre partículas são vistas como reflexos dos padrões dinâmicos, as nuvens virtuais inerentes a essas partículas. As teorias de campo da física moderna forçam-nos a abandonar a distinção clássica entre partículas materiais e o vazio. A teoria da gravidade de Einstein e a teoria de campo quântica mostram que as partículas não podem ser separadas do espaço que as rodeia. Por um lado, elas determinam a estrutura do espaço e, por outro, não podem ser encaradas como entidades isoladas, tendo de ser vistas como condensações de um campo contínuo presente em todo o espaço. Na teoria de campo quântica, este é visto como a base de todas as partículas e das suas interações mútuas. O campo existe sempre e em todo o lado, nunca pode ser omitido, é o suporte de todos os fenómenos naturais, é o vazio a partir do qual os prótons criam os mesões π. Ser e desaparecer são meras formas de movimento do campo. A distinção entre matéria e espaço vazio teve de ser finalmente abandonada quando se tornou evidente que as partículas virtuais podem ser criadas espontaneamente a partir do vazio e nele desaparecem novamente sem que esteja presente algum nucleão ou qualquer outra partícula que interatue fortemente. Eis um diagrama do vácuo para um tal processo. 3 partículas, um próton, um antipróton e um pião, formam-se a partir do nada e desaparecem novamente do vácuo. De acordo com a teoria de campo, acontecimentos deste tipo estão constantemente a acontecer. O vácuo está longe de se encontrar vazio. Pelo contrário, contém um ilimitado número de partículas que surgem infinitamente. Aqui se situa o paralelo mais próximo do vazio do misticismo oriental na física moderna. Tal como o vazio oriental, o vácuo físico, como se define em teoria de campo, não é um mero estado de nulidade, contém o potencial para todas as formas do mundo das partículas. Estas formas, por sua vez, não são formas físicas independentes, mas sim meras manifestações transitórias do vazio subjacente. Como diz o Sutra, forma é vazio e o vazio é forma. A relação entre as partículas virtuais e o vácuo é essencialmente dinâmica. O vácuo é, verdadeiramente, um vazio vivo, pulsando em incessantes ritmos de criação e destruição. A descoberta da qualidade dinâmica inerente ao vácuo é tida por muitos físicos como uma das mais importantes da física moderna. Do seu papel de contentor vazio de todos os fenómenos físicos, o vácuo emerge como uma entidade dinâmica de importância primordial.
Os resultados da física moderna parecem confirmar as palavras do sábio chinês Chiang Tsai. Quando se sabe que o grande vazio está cheio de Qi, apercebemos-nos que não existe o nada.